Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Essa aula, pessoal, é direcionada para os alunos da segunda série do ensino médio. O meu nome é Lauro da Silva Miranda e eu quero convidar você a participar aqui da nossa aula. Bom, pessoal, para iniciar eu quero apresentar para vocês a estrutura aqui da nossa aula de hoje, tá? Então nós teremos aqui o nosso componente curricular de línguas estrangeiras. Quais serão os conteúdos abordados? Compreensão e interpretação, ampliação vocabular e também modos verbais. E aí também nós vou apresentar a vocês aqui os 3 objetivos dessa aula. O primeiro deles seria relacionar a linguagem verbal e não verbal encontradas em textos do gênero publicitário. Ampliar o vocabulário e também identificar os verbos no imperativo utilizados em textos publicitários. Pessoal, para a nossa aula de hoje, a gente vai utilizar este material de apoio, tá? E aí quando a gente olha para essa imagem, a gente precisa fazer uma reflexão. Primeiro, o que nos remete quando a gente olha esta imagem? Qual é a mensagem que está sendo transmitida nesta imagem? Bom, nós vamos compreender isso em conjunto na aula de hoje. Mas para isso, pessoal, a gente precisa primeiro identificar. Isso aqui é um material típico, né, do gênero textual de publicidade, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem a presença de figuras, a gente tem a presença de cores em destaque, nós temos a presença de texto, alguns com letras maiores, outras menores, né? Mas este material ele é bem típico, né, da questão do material publicitário, tá? Bom, pessoal, então esse cartaz aqui, ele nos traz aqui uma mensagem, né? Mas qual que é o objetivo de um material publicitário, de um modo geral, assim? Bom, se a gente pensar, o material publicitário tem a ideia de vender algum produto, algum serviço, ou mesmo alguma ideia, né? Mas também tem o objetivo de trazer informação, né? De disseminar alguma informação. E é exatamente este o objetivo desse cartaz que nós estamos vendo aqui agora. Ele tem o objetivo de nos trazer uma informação. E para isso ele se apropria de alguns elementos que nós vamos discutir hoje nesta aula, tá? Bom, pessoal, caso vocês tenham interesse, este material está disponível ali no site, vocês podem consultá-lo na íntegra, ok? Bom, pessoal, para a aula de hoje, a gente vai pegar essa figura e a gente vai desmembrar ela. Vamos fazer alguns recortes dessa figura para que a gente consiga compreender todos os elementos presentes aqui, para que a gente tenha a compreensão de fato de qual é a mensagem que está sendo transmitida aqui neste material, tá? Bom, então a gente vai começar aqui, pessoal, com essa figura. E aí quando a gente olha para essa imagem, o que a gente percebe ali? A gente consegue identificar alguns elementos nessa imagem, né? A gente tem a presença aí do tubarão como sendo um predador, né? Obviamente no oceano. E eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ao fundo dessa imagem, nós temos ali também a presença de alguns números, como o 0 e o 1, descritos repetidamente, tá? E a gente já vai entender um pouco melhor o porquê disso. E logo acima a gente tem também ali a figura de um computador, ou uma tela de computador, supostamente ali boiando, né? No oceano. Então, pessoal, percebendo esses elementos, a gente já consegue ter uma ideia de qual seria a mensagem a ser transmitida. Obviamente, essa mensagem será complementada com um pouco mais de texto, mas aqui nós temos o que nós chamamos de linguagem não verbal. Por quê? A gente não tem a presença de texto especificamente aqui, né? Mas por si só a gente consegue também compreender um pouco da mensagem que está sendo transmitida. Então o computador, o que teria neste computador que seria de interesse, né, de um predador? Bom, pessoal, vamos pensar o seguinte, as nossas informações hoje, os nossos dados, eles estão disponíveis na internet, em redes sociais, né? Ou mesmo em bases federais, do governo, o que quer que seja, né? Então, pessoal, o que acontece é que existem hackers, existem predadores, né? Como aqui na figura, que tentam se apropriar dos nossos dados, tentam se apropriar dessas nossas informações. Então são pessoas mal intencionadas que estão sempre em busca de dados, tá? Evidentemente que esses sites, né, ou pelo menos a maioria deles, dos sites que nós acessamos, eles possuem algum tipo de segurança, né? Mas o objetivo deste cartaz é tentar trazer algumas recomendações adicionais
para que a gente possa reforçar esta segurança, tá? E aí essa ideia, né, de reforçar a segurança, ela vai ser melhor transmitida através da linguagem verbal, que é o que nós vamos ver aqui agora na sequência, tá? Bom, pessoal, aqui nós temos então a presença da linguagem verbal através da escrita propriamente dito, né? E aí, pessoal, nós temos aqui, logo acima, a presença da fonte, né, quem de fato produziu esse material. Então a gente tem ali from the UGA Office of Information Secretariat. E logo abaixo a gente tem também uma frase falando ali do mês de outubro como sendo o mês nacional da segurança, né? Então é a isso que se remete esse material. Mas o que de fato está em destaque é essa palavra ali, em vermelho, escrita em caixa alta, né? Phishing. E o que essa palavra significa? O que ela representa? Bom, como eu já disse, existem predadores, né, no mundo virtual que tentam fazer uso das nossas informações, tentam pegar as nossas informações. E é exatamente essa expressão que indica isso. O phishing, basicamente, é a pescaria de dados na internet. São aquelas pessoas que tentam, de alguma forma, coletar os nossos dados. E aí, logo abaixo, também temos mais um pouquinho de texto que fala do Just when you thought it was safe to trust email. E aqui é basicamente a ideia de que você só pode estar seguro quando você tem certeza da informação que você está clicando, do e-mail que você está recebendo, né? Então, ele aqui já começa a nos dar um alerta, né? E aí, pessoal, essa ideia de reforçar a segurança, ela vem logo mais abaixo de tudo isso que a gente viu. Então, lembram lá no começo da imagem, a gente tinha esse pedaço aqui textual, nós tínhamos no meio a presença da linguagem não verbal, ali como sendo a imagem do tubarão, né, como sendo um predador tentando coletar os nossos dados. E logo abaixo, não sei se vocês perceberam inicialmente, mas logo abaixo nós tínhamos também a presença de algumas recomendações, tá? E esse tipo, a forma como ele está estruturado aqui é típico de material publicitário, tá? Do gênero publicitário. Por quê? Ele nos traz aqui em tópicos, ele já começa com alguns verbos, né, indicando de fato quais seriam as ações necessárias. Ele tem uma pergunta provocativa, né? Are you protected from email phishing? Então ele pergunta se você está de fato protegido, né, contra essa questão da coleta, da pescaria de dados, né? Se o seu e-mail está protegido disso tudo, né? E aí ele dá algumas recomendações de como de fato se proteger com relação a isso. E para isso ele faz uso de alguns verbos, né? E aí eu vou destacar alguns deles aqui para vocês, como never send passwords, tá? Então nunca envie suas senhas. Pessoal, eu não vou fazer a leitura de todos eles, mas vou destacando alguns aqui para a gente conseguir identificar, tá? Então, avoid clicking links in emails. Be wary. Então, never enter private or personal information into pop-up. Então, nunca coloque suas informações pessoais, né, em links que ficam em pop-ups ali, piscando na sua tela, né? Grande chance disso ser algo malicioso, né? Então, look for, e aí ele cita ali uma extensão, né? Olhe para a extensão da barra de endereço, se ele começa corretamente com HTTPS, que traz uma certa segurança. E have an update antivirus program that can scan email. Então, tem um antivírus para tentar escanear e tentar evitar esse tipo de atos maliciosos ali, né? Então, tem um antivírus carregado no seu computador para que ele direcione esses e-mails ali para uma caixa de spam. Então, essa é a mensagem que está sendo transmitida, tá? Bom, pessoal, então, o que nós aprendemos nesta aula? Então, primeiro, a reconhecer as características de textos do gênero publicitário, a identificação da linguagem verbal e não verbal, e também a ampliação do vocabulário da língua inglesa através da linguagem verbal ali, das palavras descritas no material publicitário. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês e nos vemos numa próxima. Muito obrigado!